Começando mais um Design for Life, o podcast que leva design para nós e para todos vocês. Mais um, Nara. Meu Deus, Franci, tá passando voando esse projeto e até uma das coisas que eu pensei antes de entrar no ar, a gente precisa comentar, né? Quando tu veio com essa ideia, a Franci olhou para mim, vamos fazer um podcast. Eu falei, oi? Como assim? Né? Já ontem. Pra ontem. E eu não sabia que ia ser uma trajetória tão feliz de descobertas e de histórias. Né? E olha só quanta coisa já aconteceu, né, Nara? Quantas pessoas maravilhosas passaram por aqui, compartilharam um pouquinho da sua vida profissional, da sua vida pessoal, né? Trouxeram um pouquinho de conexão aqui para nós e para todos vocês. E hoje não vai ser diferente. Meu Deus. Vamos fazer aquela chamada, a manchete do programa será, queridos, hoje a gente vai falar de uma carreira meteórica. Porque quando nos bastidores, você já sabe, a gente faz a pauta, conversa com o convidado antes. Sim. Franci, quando ela me disse, eu comecei em 2019, eu falei, peraí, querida, 2019, eu tive que contar no dedo, né? 20, não faz 21, sentido, né? 22. Essa carreira, esse posicionamento e esse nome, que ela deixou de ser a arquiteta lá de Presidente Getúlio para ser a referência aqui para o Alto Vale, para todo o estado, né? Exatamente. Ela é arquiteta por profissão e ela é empreendedora, acho que por vocação, né? E artista por dom, pelo que eu soube da história dela aí, meus queridos. Vocês têm que saber que essa mulher é da dança, é da arte. Ela é da arte, né? Por isso que tá na arquitetura, né? Exatamente. Gente, quem é, então? Vamos falar quem é essa mulher? Vamos. Mostra na câmera, Fábio. Seja bem-vinda, Bia. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. A gente tá muito feliz e a gente tava esperando para esse programa. Ai, que bom! A expectativa tava alta, hein? Que legal, eu fico muito feliz. Nós queremos que tu compartilhe um pouquinho dessa tua carreira, né, maravilhosa e rápida, né? Foi rápida. Isso. E um pouquinho da tua vida pessoal também. E a gente podia começar, né, Franci, contando um pouco dessa história, porque normalmente a gente entrevista os profissionais, desde criança, né, eu já queria arquitetura, eu já desenhava, mas pelo que tu contou pra gente, assim, nos bastidores, não foi bem assim, né? Não foi bem assim. Então, conta aí. Então, na verdade, até o ensino médio, eu não sabia o que era um arquiteto. A gente nunca teve contato na minha família com arquiteto, então, assim, eu não entendia muito bem. Na verdade, eu nem me interessava muito por essa área. Porque quando eu era criança, eu era mais das artes, né? Então, eu era pequenininha, eu desenhava, eu pintava muito, porque o meu pai desenhava muito bem mesmo, então ele passou isso pra mim. E conforme eu fui crescendo, os meus pais sempre me incentivaram muito a me colocar em projetos artísticos. Então, já foi assim, quando eu tinha 7 anos, eles me colocaram no grupo de dança, e ali eu fui muitos anos, assim, sabe? Então, eu gostava bastante. Eu, até o ensino médio, eu achava que eu iria fazer alguma coisa relacionada à arte, ou eu iria fazer dança, ou eu iria fazer teatro. E era uma coisa que eu queria muito, porque eu era muito, assim, eu amava cinema, amava tudo que envolvesse nessa parte da arte. Tanto que eu cheguei a fazer até uns cursos, eu fiz até curso de canto um tempo, assim, mas foi bem breve, porque eu queria, né, fazer alguma coisa nesse sentido. E quando chegou ali na época do vestibular, que daí todo mundo falava sobre as áreas, daí eu comecei a entender o que era. Então, assim, quando eu descobri a arquitetura, eu pensei, é desenho. Eu olhava, assim, eu sou muito obcecada pelas coisas, então eu comecei a procurar sobre e eu pensei, são edificações, né? Então eu vou querer fazer casas bonitas, prédios bonitos e tal, e eu comecei a ficar realmente obcecada por isso e decidi, vou fazer arquitetura, né? Mas eu ainda não entendia muito bem. Design de interiores eu nem sabia o que era direito. Tá, então, quando eu comecei a arquitetura, eu já fui bem feliz, assim, contente, né, que eu estava indo para a faculdade. Eu só fui entender o que eu queria fazer quando eu pisei pela primeira vez na Casa Cor. Que daí foi quando eu entendi que eu entrei e eu vi um mundo completamente diferente. De textura, de cor, de arte. Eu entendi que aquilo tudo era um cenário de várias histórias. Daí eu comecei a pensar, ok, é isso que eu vou fazer. E olha, Nara, o que quase nós perdemos, né? Não, tu imagina, se ela vira, sei lá, cenografista, né? Dançarina. Ou qualquer outra coisa que não fosse arquiteta. E eu acho que é ali onde tu encontrou
papel para traduzir a tua arte, né? Exatamente. Porque, na verdade, quando eu era criança, eu gostava muito dessa questão das histórias, né? Então, eu era muito viciada em cinema. Meu pai ama muito cinema. E eu assistia muitos filmes. Eu escrevia histórias. Eu tenho até hoje caderno que eu escrevia histórias. Então, eu gostava muito desses cenários. Mas eu não associava isso com arquitetura. E quando eu entendi o que era o design de interiores, eu entendi que, na verdade, são cenários e histórias de pessoas que a gente também acaba escrevendo sobre. Ajuda a escrever, né? Então, fez todo sentido. Nossa, e aí é legal, né, França? Porque a gente vê, né, você principalmente trabalhando nesse bastidor, vê esses sonhos, essas histórias serem contadas todos os dias. E quando a gente consegue mostrar que a pessoa que está do outro lado, o arquiteto, ele também, para estar ali hoje, né, quando você contrata um arquiteto, ele também está contando a história dele, né? É verdade. E, então, isso é muito incrível. Mas, Bia, a gente quer saber dessa trajetória, então, né, Franci? Sim. E aí, um pouco mais de 4 anos, como é que foi pra ti, assim, para construir tudo isso hoje, essa imagem, né? Foi fácil? Se formou, Bia, em Timbó, em 2018, 2018. que foi a minha formatura. Nessa época, até eu trabalhava em marcenarias, né? Porque eu tive esse contato quando eu decidi, não, vou fazer arquitetura, vou trabalhar na área, né? Já fui isso é muito bom, né? Muito, Porque, faz toda a diferença. né, tu consegue aprender o que o cliente, as necessidades dele já antes de chegar no profissional, né? Exatamente. Então, quando tu começa a executar, né? Agora, como profissional de arquitetura, tu já teve toda essa bagagem antes. Exatamente. E foi muito legal, porque enquanto eu estava na faculdade, claro, eu não poderia ser uma arquiteta, mas eu já estava ali em contato com os clientes. Então, quando eu me formei, eu já tinha uma clientela, né, definida. Só que eu ainda estava muito naquela, é como se fosse assim, virei adulta depois da faculdade, né? Agora eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu saí da marcenaria que eu trabalhava e comecei a trabalhar home office, né? E comecei a atender. Até agradeço muito os clientes que confiaram em mim nesse período, porque eu trabalhava sentada na cama, com o notebook no colo. Eu não tinha uma estrutura, né? Então, assim, eu ia na casa E nem dos o começo é fácil, Nenhum. né, Bia? A gente vê pelas histórias que nós já ouvimos aqui. Todo mundo tem uma história, né? E que a gente valoriza porque a gente sabe o quanto teve de dedicação, de esforço, né? E que agora esses clientes, né? Esse reconhecimento que está colhendo agora, né? Mas ele é de um fruto, né? Uma batalha dia a dia, né? Isso é muito legal a gente passar aqui para eles, para saber que essa Bia que a gente vê agora nas redes sociais, né? Que a gente acompanha, né? Tantos projetos, ela teve um começo, né? Difícil, né? Foi mesmo, porque quando eu me formei, então eu comecei a trabalhar home office, então eu comecei a pensar, ok, eu não quis esperar me formar para começar a mostrar as coisas que eu fazia. Então, durante a faculdade, eu vendia muito essa ideia de projetos diferentes, né? Eu tinha muito isso, eu postava muita imagem de projeto renderizado que... Assim, a gente sabe que agora é uma questão mínima de um escritório, mas na época que eu tava na faculdade não era. Então, eu postava muito. E depois, quando eu me formei, eu pensei, ok, eu não posso esperar que os clientes venham atrás de mim, eu preciso fazer alguma coisa. E eu comecei a divulgar bastante a minha rotina. Eu tenho, assim, no histórico, os stories de eu sentada na minha cama, com o notebook trabalhando. Eu tenho tudo isso, sabe? Que na época... Vou mandar pra nós? Vou mandar pra Põe vocês. na tela, Fábio! Assim, de madrugada, trabalhando sozinha, sabe? Então, todo aquele perrengue mesmo de dar conta. Até que chegou um momento que o Ivan, meu noivo, ele falou assim pra mim, Bianca, assim, não por nada, mas acho que tá na hora de tu começar a pensar em ter mais pessoas pra te ajudar. E assim, eu tinha essa visão da arquitetura que era muito romantizada, sabe? Dos cenários, das histórias, e eu queria pessoas que realmente fizessem sentido, sabe? Então, na época... Eu contratei a Jaque e a gente começou a trabalhar juntas, assim. E daí chegou o momento que eu disse, ok, agora tá na hora de abrir um escritório mesmo. Vocês estavam trabalhando... home office. Home office, assim. As duas. Mas ela ia lá na minha casa. No teu quarto. No caso, Era na sala daí que a gente conseguiu sentar, sabe? E então, ok, vamos abrir um escritório, vamos meter a cara, assim, né? Vou fazer isso acontecer. E no dia 2 de dezembro, então eu abri o escritório sem mobília, sem ar-condicionado, sem cadeira. Mas eu aluguei uma sala e pensei, vamos dar um jeito, né? E assim foi. Gente, hoje a gente vê, né? Eu acompanho pelo Instagram ali, daí quando ela mostra aquele escritório, tu já
tu já pensa assim, gente, se o escritório dela é assim, imagina o projeto que ela não vai fazer para minha casa, né? Então, isso é que é legal, né? A pessoa vê o que tu projeta no teu espaço, né? Eu Isso acho é que bem esse espaço importante. físico e equipe também faz diferencial, né, pra ti. E hoje nós estamos em 7 pessoas. E assim, cada uma dessas pessoas foi escolhida a dedo, sabe? De eu sentir aquela questão de, será que essa pessoa pensa da mesma maneira? Ou se ela não pensar da mesma maneira, mas será que faz sentido para ela? A forma que a gente vê a arquitetura é porque realmente a gente queria trazer algo novo, diferente. Então, foram escolhidas a dedo. E conseguiram, né, Bia? Mas tem uma frase que é mais ou menos assim, né? Você tem que se dedicar, né, batalhar. A parte teórica, profissional, a gente, né, estuda e consegue, exatamente. né? Mas afinidade, né? Isso tudo a gente sente na primeira entrevista, né? Exatamente. E assim se constrói uma equipe. É verdade. E assim, a minha equipe é uma equipe incrível. Cada uma tem um dom, uma habilidade, e a gente acaba juntando tudo isso, e é por isso que o trabalho fica tão mágico. Gente, olha a equipe. Ô, Nara, e como é que, Que são responsa. 7 mulheres, 7 né? mulheres. E é um desfile de moda naquele escritório, né, gente? Cada uma com um lifestyle Isso. diferente, um estilo diferente. Como é que a gente explica, né? Também já acompanhei nas tuas redes sociais que uma das tuas viradas foi o teu estilo, né? De se apresentar para o teu cliente, tanto de roupa, de posicionamento, de maquiagem. Quando que tu sentiu essa necessidade? Tem uma frase que ela é muito poderosa, que diz que a gente nunca tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão, né? E essa frase faz muito sentido com isso. Chegou um momento em que eu pensei, a gente sabe projetar, a gente sabe chegar nas necessidades das pessoas, mas a aparência também importa, a beleza também importa, o jeito que a gente se porta para as pessoas, né? E a gente sempre tem que pensar que a gente não quer ser só mais uma pessoa no meio da multidão, a gente quer realmente que a gente tem um local de destaque, a gente quer mostrar quem a gente é. E quando a gente cuida dessa parte, a gente está justamente mostrando quem a gente é. Explorando E isso. aí vai ocupando Perfeito. esse lugarzinho na mente e no coração das Claro. pessoas, né? E eu acho que isso, né, Francis, assim, a gente tem vários, até comentava que, assim, arquitetos em si, junto com os dentistas, são os profissionais que mais investem em rede social, né? Sim, São áreas, né, que estão ali, que sabem da importância. Então, assim, isso se tornou um commodity, todos fazem, e daí se torna também mais acirrada. Uma necessidade de se destacar, né? E aí, como é que tu te destaca no meio dessa multidão toda, que tu vem fazendo isso com uma maestria incrível, com teu posicionamento nas redes sociais, mas como é que tu criou isso, esse teu jeito de falar de forma natural, de mostrar teu lifestyle, como é que foi esse posicionamento nas redes sociais? Bom, então, como eu falei pra vocês, eu sempre tive essa questão da área artística. Inclusive, eu achei uma época que eu seria jornalista. Eu cogitei essa hipótese, porque eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto disso. Eu sou, assim, claro que no Instagram eu consigo mostrar isso mais ainda, porque eu sou um pouco tímida, pessoalmente, mas no Instagram, assim, mais confortável, a gente acaba mostrando mais ainda, né? Mas no Instagram, eu não posso deixar de falar isso, é uma ferramenta de trabalho. É o outdoor na área certa. E quantas vezes nós temos a oportunidade de usar uma ferramenta tão forte ao nosso favor, né? Então, quando eu comecei a aparecer nas redes sociais, foi na época que todo mundo no Instagram postava foto de comida. E daí todo mundo falava, ai meu Deus, o pessoal não consegue mais nem comer, só posta foto de comida. Eu postava dos projetos o tempo todo. Tô aqui fazendo um detalhamento técnico, tô escolhendo uma almofada, tô fazendo um projeto. Eu mostrava. E isso acabou criando um movimento, foi bem legal. Isso trouxe um retorno bem bacana. E hoje, falando, faz muito sentido. Porque de que maneira eu vou conseguir passar para as pessoas aquilo que eu penso sobre a arquitetura? Como que eu vou até mesmo passar o que é arquitetura? Eu não sabia. Eu tive que aprender. E as pessoas também têm a curiosidade e gostam dessa área. Então, eu vi o Instagram como essa forma de eu passar aquilo que está dentro da minha cabeça que eu gosto para as pessoas. Não, e faz isso de uma maneira incrível. E é muito gostoso acompanhar a tua rotina e a rotina do escritório com os clientes,
né? Se a gente gosta, imagina um cliente que está procurando uma arquiteta, né? Exatamente, já Ele consegue vai criando entender. afinidade, né? Ele começa a te seguir, acompanhar os teus stories, porque ele tem uma afinidade com o que tu estás fazendo, com o que tu estás entregando. E eu digo pra vocês, assim, que eu comecei ali, depois quando eu fui na Casa da Cor, eu comecei a entender, fez sentido pra mim, porque que eu tinha feito arquitetura, né? Porque, querendo ou não, a gente tava trabalhando muito com essa questão da arte, né? Então eu cheguei lá e eu vi vários elementos, conceito, design, eu pensei, meu Deus, é isso. Só que a arquitetura não é só uma vitrine. A gente tem que pensar pra quem que a gente tá projetando, porque isso faz a diferença, né? Então, quando eu comecei a aparecer no Instagram, eu comecei a mostrar isso para as pessoas. Era uma outra visão, é uma visão minha particular que eu tenho da arquitetura, né? Que não é justamente um prédio ou, né, uma edificação, é justamente aquilo que me fez tocar o coração, sabe? E eu quis mostrar isso. Porque se a gente for até pensar sobre o que é arquitetura, né? E principalmente o design de interiores, vou perguntar para vocês, qual que é a primeira coisa que vocês fazem quando vocês chegam em casa? Por exemplo, hoje, o que é a primeira coisa que vocês fazem? Hoje, eu vou chegar e vou jogar no sofá, né, gente? Também. A primeira coisa que eu chego em casa é sentar no sofá. Sentar no sofá para tirar a bolsa, para tirar o calçado e levar para a área de serviço. Exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Porque para as pessoas, no geral, quando a gente pensa num projeto, a gente pensa muito assim, na minha sala bonita e aconchegante, na minha cozinha que eu vou receber, ok. Mas imaginem o seguinte, essa atividade, essa ação de vou chegar em casa é muito mais do que só sentar no sofá. A gente chega em casa, vou dar um exemplo, estacionamos o carro na garagem. Quando a gente abre a porta do carro, a gente tem um espaço que a gente precisa para essa porta não bater na parede. A gente sai, a gente vai até a porta de entrada da casa, então a gente tem um piso, um porcelanato que ele tem que ser seguro, uma iluminação certa, a gente chega na porta e vai abrir a porta. A gente pode destrancá-la com chave, a gente pode botar uma senha. Quanta coisa que a gente já fez antes de entrar. Exatamente, e todos esses detalhes, até mesmo vou levar minhas compras para dentro de casa, vou botar numa bancada, aonde eu vou carregar meu celular, tudo isso a gente cria na nossa cabeça quando a gente está projetando. E para as pessoas é uma coisa normal. As pessoas nem percebem isso. Mas para a gente cria essa história na cabeça, de acordo com essa necessidade desse cliente. Então, por isso que para a gente é tão importante saber sobre quem é essa pessoa. E a gente cria isso na nossa cabeça e coloca isso num projeto. Então, para as pessoas é algo normal, dia a dia. Para a gente é como se a gente estivesse escrevendo a história da pessoa. Nossa. Então, é por isso que isso faz sentido para a gente. Por isso que o design de interiores é tão importante. Frase. Gente, olha a frase. Agora eu passo a dar muito mais valor. Quando ela me falou a primeira coisa que tu faz quando chega em casa, eu falei, gente, eu sento no sofá e olha quantas coisas. Ela nem chegou no sofá ainda. Nem chegou no sofá. Nem chegou ainda. Olha que é impressionante, porque é a tua visão como profissional, e eu acho que cai na referência naquilo que ela falou, um novo jeito de pensar a arquitetura, né? Que é o que uma das primeiras coisas que tu falou, né? A gente lá no escritório, a nossa equipe tem um novo jeito de pensar. E eu acho que agora tu acabou de explicar esse novo jeito. E, né? Essas questões, claro, nós somos o senso comum em muitas coisas. Por exemplo, nós temos estilos de vida muito parecidos, na nossa região no geral. Mas ainda assim tem aquela particularidade da pessoa, sabe? Sim. E às vezes é uma coisa pequena, ela gosta de tomar café da manhã ou não gosta? Gosta de andar descalço ou não gosta? Quando tá dentro de casa, deixa a janela aberta ou fechada? Isso faz sentido na hora de projetar. É isso que direciona a gente. Maravilhoso. Meu Deus. Bom, eu ia falar para te definir a tua trajetória profissional em uma frase, mas tu já falou tantas. Ela já falou umas 10 frases de efeito, produção. Ou seja, temos 10 chamadas diferentes para esse programa. Mas tem alguma frase que tu leva contigo quando tu vai conversar com o cliente em pensamento? Ou que tu passa para tua equipe no escritório? Tem uma frase que eu gosto muito, que eu sempre falo para as pessoas, que é onde quer que você esteja, seja a alma desse lugar. Mas, quando eu estou com os meus clientes, eles têm que ser a alma. Eu tô lá só para receber isso. Mas é uma frase que para mim faz muito sentido. Perfeito. Encerrou? Né? Acabou. Gente, acabamos por aqui. A nossa entrevistada. Demais, né? Eu senti que a entrevistada estava dominando a conversa quando ela fez perguntas pra gente. Como é que o que vocês fazem quando chegam em casa? E na verdade era uma pegadinha isso. Você sabe que a maioria das pessoas acha que a design de interiores é você escolher a cor do seu tapete apenas, não é só isso. É o modo de vida da pessoa representado lá. Então isso que é o mais legal dessa área. Né? É aquilo que realmente toca o coração. Me abriu mais uma janela. Porque
A gente fala todo o programa, né, Franci? E a gente fala o quanto... Ai, Quando eu tô comecei aqui... já. Vou contar uma história. Tem 9, quase 10 anos que eu tô aqui Mais na uma casa. foto, Fábio, que vai. Meu Mais uma Deus. foto. Ai, Bia, assim, ó, era um negócio da cafonice. Sabe a cafonice em pessoa? Era eu. Era nada. Aí eu vi... Mas ela evoluiu, Evolui. né? Eu aprendi muita coisa aqui. Uns 3 anos pra cá, né? Porque Meu não foi Deus, tão rápido ainda. Demorei um pouco, assim, mas aperfeiçoei meu estilo com a ajuda da Desca, né? E todos os profissionais que a gente vem conhecendo, que trazem essa bagagem. E hoje eu acho que ela abriu mais uma janelinha, assim, pro mundo, mostrando que não é só a beleza do lugar, não é nada superficial você cuidar da sua casa, você perceber os detalhes dos móveis, é mais que isso, né? É Nos muito detalhes. mais. Quanto vale aquele filme com a família, com os filhos, num sofá confortável? Sabe, os filhos vão levar isso para o resto da vida deles, essa lembrança. Então, às vezes, quando a gente vai escolher um sofá, não é só um sofá. É aquilo que vai proporcionar esse momento. Então, tem muito, sabe, com isso. Não é apenas uma escolha estética, que também é muito importante, a gente sabe, porque a estética e a beleza não são futilidades, né? Elas fazem parte disso, mas isso tem um muito a ver sentido. com os valores, né? Com os valores, O que exatamente. você quer para sua casa, né? O que você quer para sua vida. E isso traz muita lembrança. A gente lembra das mobílias dos avós, dos nossos pais, aquilo. A gente veio pra cá falando agora da mesinha de telefone que tinha na casa, que minha mãe sentava pra ligar, sabe, pra família. Então a gente acaba levando isso com a gente. É muito forte. São lembranças, né? A gente fala muito disso aqui do móvel que faz parte, é meio que uma herança, assim, né? E hoje a gente tem muitas opções, né, Franci? Agora vamos falar um pouco do teu dia a dia também, né? Tem tanta opção, em cada esquina tem uma loja de móveis, mas você comprar aquele móvel pensado, projetado, com uma assinatura que vai fazer sentido e vai ficar na tua família. E aí vem né? o que a Bia falou, né? A gente não trabalha com preço e custo, né? Aqui a gente trabalha com valores, né? Exato. E esses valores estão nesses momentos, né? Que tu vai receber os teus amigos, a tua família, ou na tua intimidade, tu vai ter um conforto. Mas não é só o conforto de sentar, é o aconchego, é o conforto de ter uma família, né? Do teu lado, vai assistir um filme. E que essas peças que tu adquire, né? São quase uma herança para a tua família, né? Exatamente. Porque quem tem aquele armário da vovó, né? Muitas pessoas têm. Por quê? Porque eram móveis de qualidade, né? E agora a gente vê que pega um sofá, pega uma peça assinada, esses móveis vão ficar, né, de herança, eles vão fazer parte de várias gerações, né? E isso tem muito a ver com o valor, né? Nada de custo, né? Que é, né? A gente tem uma loja aqui que eu faço a curadoria e eu nunca parei para pensar em cima de um preço, né? Será que isso aqui vai ser caro para um cliente? Não, a gente quer saber se isso vai trazer conforto, memória para essa família, né? Para aquela família. E aí vem tudo com o que tu fala, né? Que é o design de interiores, né? Que é a arquitetura de interiores. E sabe, virou até uma cultura as pessoas falarem assim, os móveis de antigamente duravam e os de hoje não. Mas espera, será que a pessoa tá fazendo uma boa escolha? Porque a gente sabe, principalmente quando a gente entra no alto padrão, que esses móveis, eles têm muita qualidade. Eles são pensados justamente para durar e para trazer uma qualidade de vida. Não é só design, que também é importante, como eu falei, mas tem toda essa questão do conforto, da tecnologia, e isso também fica há muito tempo, e também é passado para frente. Isso é legal até a gente lembrar, né? Porque a gente fala muito do design no nosso, né, no podcast aqui no programa, e é fazer as pessoas entenderem que isso também tá o acesso delas e que o design não é algo que está lá, né? Claro, é um investimento, é alto padrão, sim, né? Mas é uma peça que pode ter e pode fazer sentido. Exatamente. Bia, e tem um projeto que virou tua carreira, e só, esse é o marco. Nesse ali eu vi que eu era... A Bia, isso. Aconteceu, assim, quando a gente abriu o escritório, a gente teve alguns projetos comerciais lá em Presidente Getúlio Ibirama que deram bastante visibilidade, porque também a gente divulgou muito e eram empresas muito conhecidas. Mas eu acho que depois que a gente fez o Bakin Sushi, que a gente pôde colocar toda a nossa criatividade, né, à disposição do lugar, a gente passou a ter mais visibilidade. Eu acho que o momento que virou foi quando até uma pessoa
do Instagram, famosa, que eu não posso falar o nome, Ai, chamou a gente pra fazer um projeto. E daí ali eu tu pensei, não vai falar. eu não posso. Eu pensei assim, O projeto tá pronto? Não. Depois que estiver pronto, nós Tá vamos ficar sabendo. Estamos curiosos E assim, agora. aí a gente pensou, meu Deus, estamos aqui em Presidente Getúlio, interior, e nossa, a gente foi vista, sabe? Isso fez muito sentido pra gente. Olha legal. só. São aquelas viradas de chave, né? Que tu vai vendo, não, tô colhendo o fruto do meu posicionamento, né? Que como tu falou, começou lá atrás, né? Uhum. Então faz muito sentido. Pois é, Bia. Vamos agora. É agora. Saia justa, né? Aquele momento do programa Mas não onde. tem nada aqui. Não, tá bem Bem tranquilo. tranquilo. Não, a gente foi bem simpáticas, bem. Sim. bem É que ela já falou tranquilas. muito também, né? Ela já entregou muita coisa. Ela rende, né, Isso. amores? Ai, eu amo falar Na de verdade, arquitetura. na verdade, a gente nem precisou fazer pergunta, Não. né? O próximo programa é com Bia. Amo falar de arquitetura, gente, é por isso. Eu Ah, passaria legal. horas E a falando. gente sente A esse gente amor, sente. né? Isso que é legal. A gente vê o brilhinho no olhar, Uhum. sabe? E espero que a câmera esteja traduzindo isso, porque a gente sente ela falar isso aí e sentir na energia dela, né? Uma palavra, tá? Se tu quiser depois Complementar. acrescentar um pouquinho, um sonho. Minha família. Suspirou fundo e Sim. veio. O que o dinheiro não compra. Pensa aí, pensa aí. Eu acho que fazer parte da história das pessoas, isso é bem legal. Isso não tem Não tem dinheiro preço, que né? pague. Não. Uhum. Sua equipe é? Incrível. Ah, Olha, essa parte a galera do escritório vai recortar do vídeo, vai mandar pra ela por WhatsApp todos os dias. quem é o teu maior incentivador ou maior incentivadora? O meu maior incentivador é o Ivan. Foi ele que fez a Ai, Bia Ivan. ser uma empreendedora. Parabéns, Ivan. Nossa! Que agora- também é empreendedor, né? Eu me inspiro muito nele. O que o melhor projeto tem? Para ser o meu melhor projeto, para ser o melhor projeto da Nara. Tem história. Nossa! Tá preparada? Nós temos que fazer uma para ela ficar. A gente tem que tirar essa mulher da plenitude dela, povo. Ela tem resposta pra tudo, ela tá preparadíssima. Isso que a gente não manda roteiro pro entrevistado. É vamos verdade. contar Não, aqui. Isso. A gente quer esse efeito mesmo, emoção. Bia, o que tu ainda vai fazer? Um sonho. Eu quero crescer a nível nacional. No mínimo. Uau! Vou usar essa entrevista, eu vou dizer, amores, eu já entrevistei essa mulher. Quando ela estiver aqui, ó. Eu já entrevistei essa mulher. Bia, mau gosto. Ai, não me façam colocar quadros do Romero Brito, por favor. Olha aí. Acho que todo mundo vai concordar aqui. Perfeita! Isso é uma mulher de atitude. Porque ela não fez rodeios para falar o que ela acha que não rola, entendeu? Se um dia esse vídeo chegar até ele, por favor, me perdoa. Não é nada pessoal. Ai, mas isso é legal, né? Ver a pessoa que tá aí entregue, né? As respostas, é isso aí. E agora? Tem duas colocações. Vamos lá, né? Vamos lá. Manda aí. No final do ano de 2020, aconteceu uma tragédia na tua cidade. A gente te acompanhou nas redes sociais e tu se envolveu bastante, né, para ajudar as pessoas, ajudar o município. O que tu tirou como lição e o que te marcou esse evento, nessa tragédia que aconteceu em Presidente Getúlio, principalmente? Assim, essa questão de ajuda, quando aconteceu, porque o Ivan também né, passou por isso, e ele sempre falou pra mim que a gente tem que ajudar dentro daquilo que tá ao nosso alcance. E se não é arquitetura, o que tá ao meu alcance? Né? Assim como ele ajudou fazendo comida para as pessoas, eu ajudei levantando os mobiliários para poder trazer móveis para as casas de novo, né? Assim como toda a equipe do escritório também se mobilizou.
E eu lembro que antes de acontecer a tragédia, eu usava um filtro no Instagram que falava assim, quero minha casa pronta para o Natal. E a gente naquela correria, tentando, né, deixar os projetos prontos. E quando aconteceu a tragédia, isso fez todo sentido, porque foi antes do Natal. Então a gente queria realmente fazer com que as pessoas tivessem a casa delas, pelo menos até nesse dia, né? O que mais me tocou foi que as pessoas ajudaram muito, mesmo pessoas que não teriam essa responsabilidade, a gente recebeu muita ajuda e todo mundo foi muito receptivo, isso foi incrível, pra mim marcou muito. Nossa, Parabéns. é muito, né, chocante, assim, a gente que acompanhou isso e hoje conversar com uma pessoa que teve lá e que fez sentido, porque poderia ficar ali na tua casa vendo tua vida, enfim, né? Fazendo teus projetos pro final do ano, pro Natal. E agora Muito aquela legal. palavra, né? Ivan. Ela já falou que é o maior incentivador. Sim. Ivan, nós queremos ver o que vem por aí agora. Agora. Será que a gente chama ele para um podcast? Olha, acho que a gente poderia gravar um podcast lá em Getúlio, lá. Com degustação. Com degustação. Sim, isso. Perfeito. Ai, gente, ele é uma inspiração, ele não é só o amor da minha vida, ele é uma inspiração. Eu admiro ele como, não somente como homem, mas como a pessoa que ele é incrível. Lindo. Conheci o... Já gostamos dele Não, também. já gostei, Ivan, assim, ó. Aqui, se a Bia gosta, cara, Passou aqui, né? cara, conhecendo a história, um pouco da história dela, um pouco desse bastidor, de tudo que ela construiu nessa carreira, que a Franz pode falar até melhor que eu, porque ela tá anos aí nessa, né, já conheceu vários profissionais, e é realmente uma carreira meteórica, construída Sim. em pouco tempo, mas com muita responsabilidade que a gente sente, né, no teu propósito, e o amor que tu traz, assinando aí, ano passado, mais de 80 projetos, né? Foi isso aí. Então, a gente sente tudo isso, essa verdade no que tu traz pra tela. E esse abrir, né, de janelinhas ali para esse novo conceito, para essa aí, que é um conceito mesmo, né? Que Tem mais uma palavrinha que não tá Deus, aqui. a Fábio já deu? Franci maravilhosa, a Franci, ela Quem não... é a Bia? Essa é boa, adoro essa. Isso, porque a gente ouviu tanto, né, do escritório, dos clientes, do Ivan. E a Bia, quem é? Eu ainda sou a menina sonhadora que ama histórias. Que fofo. Gente, ela além de lindo. tudo é fofa. Bonita, fofa, plena. Ai, Bia, maravilhosa. Muito Muito obrigada. Tá? Foi uma conversa de alma, assim, né, Sim, Franci? Que a gente sentiu sim. que ela se entregou. Muito calma, Foi muito legal. verdadeira. A gente adorou te ter aqui. Muito né, obrigada. Compartilhar um pouquinho dessa tua experiência profissional. É uma baita de uma experiência, né? Vem de uma geração das novas arquitetas e se destacando, né, com êxtase, assim, né, Nossa. no máximo, né, isso é muito bom para nós e ter vocês, né, o teu escritório como parceiro aqui da loja também é muito gratificante, mas acho que o melhor mesmo é tu trazer um pouco dessa tua história para nós, que foi maravilhosa. Muito Exato. obrigada. Bom, né, Nara? Não, e mais do que saber da potência de um escritório aqui, que a gente fica muito feliz, é saber que existe história por trás disso tudo. E a gente ficou encantado com a tua. A gente sai, né, mais leve, mais feliz. E é isso Mais que leve, É, né? é isso que a gente quer que as pessoas do outro lado da tela sintam, Ai, né? muito obrigada, eu fico muito, muito feliz que vocês me chamaram, porque pra mim é uma honra estar aqui com vocês. Ai, foi muito bom, gente. Ai, dá vontade de lindo. ficar aqui falando. Vamos conversar mais, bota mais meia hora, Franci. Pede pra Desca lá, que patrocina o programa, pra liberar mais meia hora pra nós. Será? Fala lá. Mas no Fala começo mais. ela tava tão tímida. Ela Gente, tá vocês falaram que eu tô tímida. calma. Como assim eu tô assim? Meu Deus, olha aí. Ela fez pergunta pras apresentadoras, entendeu? Ela tá plena. Mas assim, ó, fala lá com a Desca pro próximo. Vou, no a gente próximo liberar gente mais pega, meia hora aí. né, Não é? Uma hora. Já vamos. E a gente vai ficando por aqui, Vamos. mesmo não querendo sair, porque quando o papo tá bom, a gente quer mais é ficar, né? Mas a gente tem que terminar o nosso programa. Encerramos mais um episódio com essa carreira meteórica da Bia, mais de 80 projetos. Em um ano, né? Em um ano. Vamos deixar claro isso, né? Muito obrigada. Gente, é isso. Muito obrigada. Até o próximo. Um beijo grande e até o próximo Design for Life.